Olá, boa noite. 8h05 e a partir de agora você fica informado de tudo o que acontece em Uberlândia e região. O Jornal Paranaíba está no ar. A polícia registrou mais uma ocupação irregular de terra na área urbana de Uberlândia no início da tarde de hoje. Desta vez, a invasão foi próximo a esta estação de distribuição de energia da CEMIG, nos fundos do bairro Ipanema, na zona leste de Uberlândia. A Polícia Civil encontrou os invasores quando fazia uma investigação de venda irregular de lotes no local. No local está sendo investigado o fato da venda de terrenos. Uma pessoa que se identificou como Nilson estaria vendendo lotes a preço de 3 a 6 mil reais, alegando ser proprietário, enganando as pessoas carentes do local. A Polícia Militar foi chamada para conter as cerca de 150 pessoas que invadiam a área e que já fincavam estacas para armar as barracas. Elas se juntaram ao movimento que há 25 dias ocupou outra área próxima, no bairro Segismundo Pereira. Estamos reivindicando aí a fazenda da reforma agrária. E aí surgiu gente de tudo quanto é lado, né? E hoje a gente está tentando organizar. Como o movimento é social, né? A gente dá apoio às pessoas que precisam. Segundo o dono da área, os sem-terra invadiram acreditando que o terreno faz parte da mesma área do Segismundo Pereira. Um trator, tinha o pessoal trabalhando, que a gente contratou para trabalhar, para fazer um muro aqui, e eles pararam a obra, embargaram a obra. A polícia não expulsou os invasores, mas registrou um boletim de ocorrência e orientou os donos a pedirem a reintegração de posse na justiça. Morreu na tarde de hoje a adolescente de 17 anos que estava internada no Hospital Regional de Patos de Minas. Maria Helena Priscila Fernandes estava internada desde sábado, dia 28. Ela havia sido espancada pelo namorado e mantida em cárcere privado por mais de 12 horas. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, a adolescente chegou a ser operada, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o que motivou o espancamento. A agressão pode ter sido por ciúmes. O principal suspeito, Márcio Silva Pereira, de 26 anos, que era namorado da vítima, está foragido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. E agora, no início da noite, foi incendiada a casa onde morava Márcio Silva, no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. A casa estava vazia e a suspeita da Polícia Militar é de que o incêndio tenha sido criminoso. Mais informações amanhã no 190 Paranaíba, a partir das 7h45 da manhã. Há um ano, mais de 2.000 contratos da Coab em Uberlândia dependem de regularização. A espera pelas escrituras poderia ter acabado em junho do ano passado, quando houve a promessa de um mutirão para emitir os documentos. Mas até hoje os moradores não tiveram solução. Os documentos já foram separados e todas as taxas de cartório estão pagas. R$ 380 de investimento e muitos anos de espera. A casa no bairro Luizote de Freitas foi comprada há 32 anos e há 5 as prestações foram quitadas. Só que até hoje Maria Cristina não tem a escritura. Cada documento que eu vou lá pegar é na faixa de 5, 6 dias para ficar pronto. Eu volto, não está certo. Volto lá, é mais, e assim vai, né? Já tem 2 meses desde que eu recebi que eu estou batalhando. E estou na espera, né? A espera, que já durava muitos anos, poderia ter acabado em junho do ano passado, quando a Coab, em parceria com a Prefeitura Municipal, prometeu fazer um mutirão para regularizar as escrituras. Só que a ação ficou na promessa. Essa esperança nunca morre, né? Tem que lutar e esperar. Agora é preciso que eles ajudem, né? 2.300 contratos da Coab em Uberlândia ainda dependem de regularização. Nossa produção entrou em contato com a direção da Coab, que por meio de nota informou que o município já disponibilizou veículos e profissionais que vão trabalhar no mutirão. O trabalho de campo deve começar antes do dia 15 de junho. O secretário de Habitação acredita que a espera dos moradores pode ser ainda maior. O mutirão só poderá acontecer depois que a Prefeitura terminar a regularização dos bairros Zaire e Resende
São Francisco e Joana d'Arc, o que deve acontecer entre 60 e 90 dias. Como a Secretaria de Habitação é uma Secretaria de Habitação, e aqui na Prefeitura nós estamos assumindo essa parte da regularização fundiária, embora não temos nenhuma estrutura, nenhuma diretoria, nenhuma assessoria de regularização fundiária, diretoria ou coordenadoria, nós estamos fazendo isso na maior boa vontade dentro do possível. As nossas equipes que teríamos para fazer isso estão fazendo lá em cima todo esse trabalho de regularização fundiária. A espera é longa, mas a dona de casa diz que não vai desistir. Eu sei que o prefeito ele está empenhado, mas às vezes ele não está sabendo o que está acontecendo. Que até os próprios funcionários lá são muito mal educados para atender a gente, ninguém tem boa vontade de explicar nada, então é difícil. Jovens bebendo e fumando longe dos olhos da família. O Jornal Paranaíba de ontem mostrou o flagrante de menores consumindo bebidas alcoólicas, enquanto os pais acreditam que eles estão em um shopping, aparentemente distante de qualquer perigo. Especialistas explicam o porquê desse comportamento. Uma imagem aparentemente comum, jovens entrando em um shopping center. Uma imagem que não deveria ser comum, menores bebendo e fumando. Se para ir a um shopping os pais confiam em deixar adolescentes sozinhos, certamente não sabem que alguns deles estão usando bebida alcoólica e cigarros, como nos flagrantes feitos pela reportagem da TV Paranaíba durante o fim de semana, na escada e na rampa de um supermercado, além da praça da Prefeitura de Uberlândia. Caso desta mãe, que não quer mostrar o rosto. A filha dela, de 14 anos, desmaiou depois de exagerar na bebida. Eu tenho a confiança e autorizei a minha filha a ir para o shopping. Às 4 horas da tarde, ela vai para o shopping normalmente às 4 e volta às 8, que é o horário que a gente combina. Então eu tenho a confiança disso e tinha até o dia do fato. Segundo especialistas, o comportamento dos jovens sofre várias influências da sociedade. E o exemplo deve ser dado dentro de casa. Uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia mostra que 47% dos jovens, ou seja, quase metade deles, começam a beber por influência dos pais ou familiares. Primeiro, não são apenas os pais, os modelos familiares de forma geral que associam lazer e prazer a efeito de substâncias psicoativas, no caso o álcool, que é a segunda substância que mais mata no país e no mundo. 47% sim aprendem em casa. Quero te dizer que quase 100% dos jovens brasileiros até 18 anos experimentarão bebidas alcoólicas. Junto a isso vem a vontade de ser aprovado pelos amigos, o período de intensas experiências e a falta de proximidade com a família. E conscientizá-los dos perigos do álcool não é tarefa simples. E como os pais conseguem essa ligação tão forte com os filhos que ele acabe não sendo influenciado por grupos que o chamem, que o aprovem apenas se ele beber? Pergunta difícil, mas a vida é feita de busca de prazer. Não há um ser humano, eu e você, que vivamos sem prazer. Associar prazer ao uso de qualquer substância psicoativa, medicamento, um álcool, a maconha, o cigarro, é estar ensinando e criando um estilo de vida familiar que o prazer está associado fora de mim. Pais, quem sabe vocês se conheçam melhor, desenvolva sua espiritualidade, sua capacidade de ser, relacionamentos mais afetivos e íntegros, honestos, e que as pessoas possam gostar muito mais de estar junto com os amigos, tendo outros processos de diversão que não seja sobre o efeito de uma substância psicoativa, que é o prazer estar fora de mim, não estar em mim. Mas também é preciso o envolvimento das autoridades. Nas imagens feitas durante o fim de semana, uma viatura da Polícia Militar passa ao lado dos adolescentes e simplesmente ignora o fato deles beberem. Sempre que a Polícia Militar identifica algo errado, ela vai fazer a abordagem. Cada caso precisa ser analisado. Nesse caso, nós precisamos analisar todas essas circunstâncias para que a gente possa verificar o que pode ter ocorrido. A Polícia Militar diz que é essencial que a população denuncie casos como esse e promete aumentar o efetivo no local. Todos os locais de nossa cidade que a gente tiver a exposição do adolescente, das crianças, em circunstâncias como essa, pode denunciar, pode acionar a Polícia Militar de imediato, porque nós iremos atender essa solicitação, essa denúncia, e iremos lá comparecer nesse local. Se o trabalho da polícia é importante, como ressalta o promotor de justiça da infância e juventude, segundo ele, os pais são os principais responsáveis
pela proteção dos filhos. Os pais têm que ter muito cuidado nesse sentido, ou seja, a responsabilidade é deles, de criação, de educação, de fiscalização. Não é responsabilidade nem do Ministério Público, nem da Vara da Infância e Juventude, não é responsabilidade do Conselho Tutelar. É a família que educa, é a família que tem que saber onde os seus filhos, as suas filhas estão. E mais ainda, os pais poderão ser responsabilizados numa situação como esta por negligência no exercício do poder familiar. Os pais poderão, inclusive, vir a ser processados pelo fato de que não tiveram cuidado suficiente quando deixaram os filhos na rua. O Ministério Público informou que, em parceria com outros órgãos, vai planejar uma operação para verificar se os adolescentes continuam em situações de risco ou de conflito com a lei. Por meio de nota enviada pela assessoria, o hipermercado Carrefour informou que cumpre a legislação vigente, assim como as determinações do Estatuto da Criança e Adolescente. Esclarece ainda que os colaboradores da empresa são orientados a pedir um documento no momento da venda de bebidas alcoólicas e cigarros. Veja no próximo bloco, em Patos de Minas, 2 pessoas são presas enquanto tentam aplicar golpe do bilhete premiado. E mais, de Uberlândia para o mundo, mulher de 70 anos é super campeã no tênis e exemplo de vida. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h16. Nós voltamos em instantes. Queijo Minas Frescal 8,90. Azeite Guzmã 6,98. Aqui, além de preço baixo, tem ofertas todo dia pra você. Toda quarta é quarta extra. 2 pessoas foram presas em Patos de Minas bem na hora em que aplicavam um golpe do bilhete premiado em uma senhora de 70 anos. Igor Nunes. Contaram uma longa história, ela contou a história dela toda na roça, me convidou para ir lá almoçar com eles, que ela tem um irmão deficiente na cadeira, que ninguém sabe ler, que ninguém tem documento nenhum, nem pai dela, nem mãe, nem ela. O depoimento é de Dona Rosina, aposentada que quase caiu no famoso golpe do bilhete premiado. A senhora, de 70 anos, só desconfiou que se tratava de uma farsa quando ligou para casa e a filha a alertou. Ela ligou lá e aí eu falei com meu irmão que ele havia chegado para almoçar. Aí eu falei com ele, vai lá ver o que é que pode ser esse tal golpe que está acontecendo, né, todos os dias aí. E de fato era, né, ainda bem que minha mãe teve assim, a inteligência está ligando, né, para a gente estar orientando ela da melhor forma para que isso pare de acontecer, né. O golpe parecia perfeito, arquitetado por Zilda Carneiro, de 52 anos, e o sobrinho dela, Edivaldo Ferreira dos Santos, de 46. Eles criaram uma história convincente. Zilda seria Maria, uma mulher simples que morava na roça e tinha um irmão deficiente que não sabia ler e escrever. Ela teria ganhado R$1.800.000 na loteria e pedia a ajuda da Dona Rosina para retirar o prêmio. Todo o trabalho seria acompanhado por Edivaldo, que fingia ser advogado e usava o nome Ricardo. Ele falou que era advogado e ela falou que morava na roça, que não sabe ler nem escrever. A mãe dela tem 80 anos, o pai 80 anos. Então ele subiu comigo, nós entramos no carro, ele falou, ela falou com ele, não, mas eu quero uma garantia que vocês não devem a algum banco, se vocês têm algum poupança, alguma coisa assim, para mim ter certeza que vocês realmente não vão querer o meu dinheiro. Os 2 foram presos em flagrante pela polícia militar. Zilda ainda tentou fugir durante a abordagem e afirma que é a primeira vez que comete esse tipo de crime. Não é a primeira vez. Vocês são de onde? Sou de São Paulo. Vieram para Patos de Minas para quê? Eu preciso responder? Vocês já estão sabendo? Com suspeitos, militares encontraram um notebook, vários cartões de crédito, bloco de notas, bilhetes de loterias e dinheiro nacional e estrangeiro. Diante dessas informações aí, repassadas da vítima, bem como do filho da vítima, das características, das vestes dos autores, montamos uma operação no centro da cidade, juntamente com a polícia ostensiva e também o serviço de inteligência da Polícia Militar, onde foi abordado
o autor, Edivaldo. Com ele se encontrava no rastreamento na tentativa de encontrar a comparsa dele. O delegado mostra que o bloco de notas promissórias pode virar um bolo de dinheiro nas mãos dos estelionatários. A polícia investiga agora a ligação destes suspeitos com 28 golpes aplicados em Patos de Minas neste ano. Agora a gente vai analisar qual é o delito que foi cometido, quais são os delitos que foram cometidos aqui, que pode ser delito de falsa identidade, uso de documento falso, estelionato com certeza. Bem, a análise agora vai ser uma análise mais detalhada, nós vamos nos aprofundar mais para poder verificar quais são os crimes realmente que eles cometeram. Se todas as vítimas ou quase vítimas fizerem esse trabalho também, elas vão estar contribuindo para que outras não sejam vítimas com a situação consumada do crime. Tem que denunciar, sim. Alunos da Escola Municipal Olhos d'Água, zona rural de Uberlândia, iniciaram um projeto que pretende levar conhecimentos para casa sobre sanitarismo animal. As aulas são realizadas fora da escola. Uma fazenda vizinha cedeu espaço para que os jovens aprendam na prática a importância dos cuidados com os animais para evitar doenças que podem atingir pessoas. O aprendizado faz parte do projeto Sanitarista Mirim, uma parceria entre o município e o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. As atividades vão até o fim do ano. Você vai conhecer agora a história de uma senhora de 70 anos que é super campeã no tênis. Ela é a número 1 da América do Sul e a 5ª melhor do mundo. Quem nos apresenta esse exemplo de vida são os repórteres Marcelo Calfá e Ulisses Alves. Acho que agora tá um pouco melhor, mas não sei, Ulisses, o que você acha? Tô meio, sei lá, desconfortável. Espera só um instante. Agora sim eu já tô mais no clima, mais esportista. Dá uma olhada. Acho que ficou bem melhor. O que você achou, Ulisses? Ficou bom? Ficou? Agora sim dá pra fazer uma boa matéria de tênis. Quem sabe não pinta até um desafio? O desafio proposto foi aceito pela dona Frida. 3 games. O duelo foi no saibro entre as 4 linhas. De um lado, Cristalice, a Frida, 70 anos, número 1 do Brasil, número 1 da América do Sul, 5ª melhor tenista do mundo, mais de 400 prêmios no tênis. Do outro, Marcelo Calfá, número 5.478 na categoria repórter esportista até 24 anos. Prêmios na carreira, nenhum, mas o importante é participar. Antes, um aquecimento de leve. Mas depois o jogo começa. Bolinha pra lá, bolinha pra cá. Só pela minha cara dava pra ver que eu não tava me saindo muito bem. Dona Frida sacava, eu tentava devolver. Até marquei uns pontinhos, mas sabe como é? A noite estava fria, a altitude de Uberlândia não ajudou muito, as cordas da raquete estavam secas. Sei lá, desculpa de atleta de fim de semana, né? E não teve jeito. 3-0 para a Dona Frida. Um chocolate no repórter. O jeito foi cumprimentar ao fim do jogo e aproveitar para pegar algumas dicas com a super campeã, que também já foi professora de tênis. Uma forma de tentar melhorar alguns golpes. Dona Frida, que ganhou este apelido por um colega quando começou a jogar no Praia Clube em Uberlândia, sempre foi uma esportista nata. Disputou atletismo, dardo, vôlei, natação e ciclismo. A carreira no tênis começou aos 21 anos, quando aprendeu a jogar por incentivo do marido. Desde então, se apaixonou e não parou mais. Já são quase 50 anos nas quadras, o que a fez conhecer o mundo. Mais América Latina, que eu estou indo mais agora, Argentina, né, Mar del Plata, Punta del Este, né, Uruguai, Paraguai, Chile, tive várias vezes também. E agora, semana que vem, estou indo para o Peru, Lima, né? Que é um campeonato grande internacional também. Isso que semana passada ela estava em um torneio no Rio de Janeiro. E para aguentar essa rotina tem que ter muita vontade e um treinamento pesado. E a rotina de treinamento? A senhora treina 2 vezes por semana e nos outros dias? Pois é, 2 vezes por semana os treinos aqui com o meu professor de tênis. E os outros dias, segunda, quarta e sexta, eu treino as musculações e, como eu falei, o pilates também, tipo alongamento, né? Aí chega sábado, domingo, aí eu fico tipo recreação, vem aqui, jogo com a turma, eles convidam, gosto de jogar comigo.
Também depois dos treinos eu gosto de jogar uma partidazinha também. Faço isso também com muito gosto. O técnico é o experiente Ferrugem, conhecido no tênis, e que já foi eleito o segundo melhor treinador do Brasil. E não é porque Dona Frida é veterana que tem moleza no treino, não. O Marcelo jogou, né, Marcelo? Com ela você viu tanto que não é fácil jogar com a mulher, com a Fridinha. E você, como treinador, não dá moleza, não? Não, eu brinco com ela aqui de fora da quadra, né? Mas entramos aqui dentro da quadra aqui, não tem conversa. Mas ela é dedicada, ela sabe o que tem que fazer para chegar lá. Dona Frida, 70 anos, deixando como exemplo a dedicação pelo esporte. Veja depois do intervalo abertas as inscrições para o processo seletivo para a contratação de recenseadores. E ainda aberta a programação da Semana do Meio Ambiente. Várias ações envolvendo escolas, ONGs, município e legislativo serão realizadas. É já aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h26. Nós voltamos depois do intervalo. Ganhou 200 milhões de reais. A gente tá milionário! Hoje, 10h15 da noite. Que esse dinheiro traga felicidade pra gente e que a nossa amizade continue cada vez mais forte e unida. Vidas em Jogo. Atenção você que utiliza cartões de crédito. A partir de amanhã, passam a valer as novas regras determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, que decidiu padronizar a cobrança de tarifas sobre cartões em novembro de 2010, entre outras mudanças. Confira. Com a entrada em vigor das novas regras para o uso do cartão de crédito, só poderão ser cobradas 5 tarifas referentes à prestação de serviços de cartão de crédito. São elas: anuidade, para emissão de segunda via do cartão, para retirada em espécie na função saque, no uso do cartão para pagamento de contas e no caso de pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. As descrições das faturas também mudam. Deverão conter, além das tarifas, informações pelo menos a respeito dos seguintes itens: limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação, gastos realizados com cartão, por evento, inclusive quando parcelados, identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores, valores relativos aos encargos cobrados informados de forma separada, de acordo com os tipos de operações realizadas com cartão, valor dos encargos a serem cobrados no mês seguinte, no caso de cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura, custo efetivo total para o próximo período das operações de crédito passíveis de contratação. As regras sobre o pagamento mínimo de fatura também mudam e, a partir desta data, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. A partir de 1º de dezembro de 2011, o valor do pagamento mínimo sobe para 20% do valor total da fatura. Mais informações pelo site agenciabrasil.ebc.com.br. E estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de recenseadores. Estão disponíveis 9 vagas, sendo uma para pessoa com deficiência, além de cadastro de reserva. O salário disponível é de R$ 545, mais comissão por formulário preenchido. Os contratados farão um levantamento de dados das 4.000 propriedades rurais cadastradas no município. Serão pesquisados a população, ramos de atividades e de produtividade. Os interessados devem comparecer até quinta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, na Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, no prédio da Prefeitura. Semana importante voltada para a preservação do meio ambiente. 5 de junho é o Dia Mundial em comemoração à data. E hoje, em Uberlândia, foi aberta a programação que vai contar com várias ações envolvendo escolas, ONGs, município e legislativo. William mostra o instrumento, a lixeira virou o tambor e não é que deu certo? Sai 2 sons, 2 tipos. Aqui sai um e aqui sai outro. Tem que
treinar bem aí ou não? É fácil? Não é fácil, depende dos ritmos. E todos juntos? Olha só que show! Um trabalho de música voltado para a preservação do meio ambiente. Todos os instrumentos foram feitos de material reciclado. O professor Zezinho fez um trabalho de pesquisa para ver o time dos instrumentos. Na hora de construir as marimpas, ele tem uma técnica de cortar a cerâmica para colocar em cima da caixinha, para tirar o som que ele quer, né? Então é um trabalho muito de pesquisa mesmo em cima do material que a gente pode realmente utilizar. Os 25 alunos fazem parte da ONG Ticote, que atende crianças e adolescentes carentes, num total de 120 pessoas. A gente tem procurado despertar nas crianças o interesse pelo meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, e com isso a gente montou um grupo chamado Ticorritmos, com material todo reciclado. A meninada fez a abertura da Semana do Meio Ambiente, que aconteceu hoje na Câmara Municipal. Bom, nós teremos vários debates, palestras aqui na Câmara, na FIENG, nas instituições de ensino, nas faculdades, e também muitas visitas em loco, porque o tema principal dessa semana é construindo a sustentabilidade. Entidades, instituições e municípios unidos em atividades que valorizam a educação ambiental. A Polícia de Meio Ambiente em Uberlândia, que atende mais de 10 municípios do Triângulo Mineiro, explica que a lei é clara e que as pessoas infratoras são punidas. E o caminho para a preservação é educar os jovens. Em primeiro lugar, educar a população e conscientizar contra a questão do meio ambiente. E a Polícia Militar do Meio Ambiente já tem várias ações: fiscalização, educação ambiental, orientação de toda a comunidade quanto às questões ambientais. O Jornal Paranaíba de hoje termina aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Uma ótima noite para você e até amanhã.